Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa neste episódio é Wagner Salles para conversarmos sobre profissão desenhista. Wagner, seja muito bem-vindo ao obrigado. Pode Vir, satisfação recebê-lo. Alegria toda minha. Neste espaço. Eu começo com o desenho na tua vida. Ele veio primeiro, né? Ele veio antes das letras. Conta pra gente um pouco dessa história. Certo. Como eu acredito que naturalmente, como todas as crianças são, eu acabei desenhando antes de ser alfabetizado. É o que normalmente acontece. Só que nos anos 90, eu percebi que, e minha mãe acabou percebendo, que eu tinha dificuldades em aprendizagem, né? E eu era aquela criança que desenhava os personagens da época, então, comecinho ali dos anos 90, eu desenhava os Cavaleiros do Zodíaco, o Batman, o Homem-Aranha, o Superman, esse era meu universo. E na escola, a minha mãe foi chamada várias vezes porque eu era aquele garoto que desenhava muito, mas que não estava acompanhando a turma. E assim eu fui meio que de escola em escola, sem aprender a ler e a escrever, e tendo esse ímpeto de sempre estar desenhando. Porque mesmo muito criança, eu sabia que eu não sabia ler e escrever, mas eu era conhecido por todos por ser o garoto que desenhava. A gente está falando de qual cidade? Então, nessa época, eu morava em Alpinópolis. No estado de Minas Gerais. Minas Gerais. No interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena. Acho que na época tinha 19 mil habitantes. E nessa época eu acabei indo para a PAI. Porque como eu não acompanhava como que eu posso dizer? O ritmo das outras crianças, eu acabei sendo levado para a PAI, né? A professora conversou com a minha mãe e falou que eu tinha dificuldades em aprendizagem e que a PAI era o melhor lugar para mim. E aí as letras chegam na tua vida em qual idade? As letras, elas chegam nos meus 15, 16 anos. Então você é alfabetizado com aproximadamente 15 anos de idade. 15 anos de idade. Mas já era um exatamente. desenhista desde criança. Eu fui muito influenciado no desenho pelo meu irmão. Porque eu queria desenhar tão bem quanto ele. Então eu olhava pro meu irmão e me espelhava nele, né? Eu quero ser igual ao meu irmão Fernando, eu quero desenhar tão bem quanto. E olhando para essa figura que era o meu irmão que desenhava muito bem, que é 8 anos mais velho que eu fui tentando copiar o que ele fazia. Então eu desenhava o Wolverine, eu desenhava o Batman, e as primeiras explicações que eu tive do meu irmão foram as que me marcaram pro resto da vida. Porque eu acabei memorizando isso, né? Ele falou assim, o lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo. Então, só nessa pequena dica eu entendi proporção, eu entendi medida, eu entendi volume, mesmo sendo uma criança tão pequena. E até o momento da profissionalização, como foi que se deu essa decisão? Agora eu vou me profissionalizar desenhista. Nossa. Então, eu acredito que esse negócio da profissionalização, você ser o profissional que vende o trabalho, por exemplo, quando a gente para pensar em Van Gogh, que vendeu um quadro só em vida, eu lembro que eu tive um tio que comprou um grupo de desenhos meu. E eu ganhei R$15 na época com os desenhos. Então, eu acho que foi ali que eu comecei a pensar nessa questão do desenho enquanto profissão. Falei, nossa, eu consigo ganhar dinheiro com o que eu gosto. E meu olho brilhou com isso. Aí, muito aos poucos, veio surgindo alguns trabalhos, né? Na medida em que eu fui me aprimorando no desenho realista, e eu ainda estou numa busca muito grande por esse desenho realista e desenhar perfeitamente bem. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou buscando. Mesmo depois de algumas décadas Mesmo como depois... profissional, como desenhista. Sim. Mas você não se contentou
contentou em ser desenhista para você? Você fez a opção de eu também vou ensinar desenho. Você Sim, se tornou professor de desenho. sim. Como eu era o garoto no EJA, por exemplo, onde eu acabei aprendendo a ler e escrever mais tarde, eu sempre Para quem não dava. sabe o que é o EJA, é Educação de Jovens e Adultos. Muito bem. Eu acabava dando algumas dicas para alguns colegas. Eles falavam assim para mim: vai, como que eu faço isso? Como que eu desenho isso? Então, dentro do conhecimento que eu tinha na época, eu dava umas dicas e acabava ensinando. Muito mais tarde, só em 2020, eu pude dar aula de desenho. E aí foi um universo que se abriu para mim assim enorme, que eu na época da pandemia a gente estava com o mundo fechado, né? Ninguém podia sair para lugar nenhum. E a Tatiana me deu essa ideia, esse insight. Por que você não ensina desenho? Eu falei, Tati, como que eu vou ensinar desenho? Ela falou, ensina. Eu vou mandar para um grupo de amigas. Quem tiver interessado faz aula com você. Mas antes disso, você se profissionalizou pela universidade, pela faculdade de desenho, foi isso? Sim, isso aconteceu em 2015. Eu saí de Itajubá e fui para o interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, que se chama Franca também, interior de São Paulo. Ali bem do lado de Ribeirão. E lá eu fiz a faculdade de artes visuais. E foi uma experiência incrível, assim. Eu lembro de estar andando pelos corredores da Unifran, e pensar que ali era o Monte Olimpo do conhecimento. Nossa, que imagem linda. Eu sempre acreditei que a faculdade era esse lugar. E como eu era essa criança que não sabia ler e escrever, a faculdade era meio um sonho, né? Uma utopia. Será que um dia eu vou chegar lá? E foi curioso que quando eu sentei na cadeira da faculdade pela primeira vez, me veio essa pergunta: será que eu vou conseguir? Aqui é faculdade, não é brincadeira, é faculdade. E eu deixei tudo para trás em Minas para ir para Franca cursar artes visuais, que era meu sonho. E na faculdade eu tive uma experiência muito ampla, porque eu tive um núcleo de história da arte muito interessante que eu estudei. Eu tive aulas de desenho, eu tive aulas de pintura, foi onde eu tive contato real assim com a pintura a óleo. Eu fiz peças de teatro, eu estudei música, cinema. Então foi um leque completo para uma pessoa que ama artes visuais ter contato, sabe? Foi uma experiência incrível, me abriu a mente e fez a minha visão enquanto artista mudar muito. Muito. Fala pra gente, o que é que mudou nessa visão de artista? Mudou que quando você fica muito focado no realismo, no estudo de proporções, na medida, nas exatidões que foi tão buscado ali no Renascimento, você perde um outro olhar. Você não vê outras coisas que, por exemplo, foram surgindo só no cubismo, né? Ou até no movimento barroco, que é um movimento tão interessante que ele distorce um pouco a forma para poder deixar essa dramaticidade. Então, quando você fica tão focado nesse realismo, nessa lógica absoluta, nessa perfeição, você deixa inevitavelmente de olhar para uma outra questão, para um outro lado, que também é interessante e também é enriquecedor. Mas só a faculdade não foi o bastante. Você também se especializou depois da faculdade. Sim, e eu tô vendo ali no canto um box incrível no Gustavo Jung, né? Exatamente. Esse livro de cartas eu ainda não li, mas morro de vontade de ler. Eu me formei em 2018 e fiz uma pós em arte terapia, onde eu acabei conhecendo Carl Gustav Jung, que é incrível. Eu acho que todo mundo deveria ler o que ele fez. Primeiro por ele, segundo pela história que ele teve e por ser discípulo de Freud, que é uma referência enorme, mas principalmente pela proposta que ele tem. O que ele buscou fazer, os simbolismos são incríveis. O livro dele, O Homem e Seus Símbolos, é perfeito. É perfeito. Para quem ama história da arte
E para quem gosta da psicologia, ele é incrível. É uma leitura deliciosa. Mas eu também recomendo ler algo anterior para poder assimilar um pouco dos conceitos que ele tenta trazer. Porque você tem que estar um pouco familiarizado com os arquétipos e com algumas das propostas que ele teve que são tão interessantes. É fascinante. Então, a arte-terapia ela fez uma diferença na tua vida e faz na daquelas que convivem com o teu trabalho. Sim, eu busquei e busco ainda entender mais sobre a arte-terapia. E eu acredito que fazer o curso de arte-terapia me fez muito bem, porque eu acho que eu precisava de terapia, mas não sabia tanto, né? Eu acho que a gente fica tanto na correria e não quer olhar para algumas questões tão interiores que a gente deixa para lá. E na arte-terapia eu tive que olhar, né? Eu tive que ver. Eu lembro que eu fiz um exercício de pintura em que o professor colocou uma tela em branco na nossa frente e pediu para pintar. E essa tela era pausada. Ou seja, você pinta 3 minutos, para 3, pinta 5, para 5. Eu não consegui fazer o exercício. Eu estava num estado de ansiedade tão grande que a tela me venceu. E para um artista não tem nada mais apavorante do que uma tela em branco. A tela em branco é o convite e o assombro de qualquer artista. Que interessante. Nós estamos aqui falando hoje com Wagner Salles, desenhista, artista plástico. Falamos sobre livros. E esse é o momento do nosso intervalo literário, quando a gente pede ao nosso convidado que compartilhe com vocês alguma sugestão de leitura. O que você trouxe para a gente? Você trouxe 2 sugestões que eu estou vendo, né? Então, eu trouxe 2 porque todo mundo conhece Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, entendeu? E eu acredito que a gente pode conhecer outras coisas. O primeiro livro que eu trouxe... Você pode aqui mostrar para a gente. Foi um livro que eu e a Tatiana Passos Zilberberg, a gente publicou em 2019. Então, o título, para quem está nos acompanhando por áudio, é O Menino que Desenhava o Invisível, de Tatiana Zilberberg e de Wagner Salles. Isso. Esse livro é muito interessante porque ele conta um pouco dessa minha história na escola, um garoto que não sabia ler e escrever, em que passou por muitos desafios e superou outras tantas coisas, sabe? Aqui tem uma ilustração que eu gosto muito e eu vou dar um pouco de um pedaço de um spoiler em que a professora pergunta para o aluno qual é o maior cientista de todos os tempos e como ele não sabe escrever, ele desenha. E aqui, ó, ele desenha a figura incrível do Albert Einstein, que é um cientista que eu admiro muito. Li a biografia dele, acho ele um cientista sensacional. Então, esse livro foi escrito pela Tatiana Passos Zilberberg e ilustrado por mim. Também escrito por você com a linguagem pictórica, com a linguagem do desenho. Sim, pela parte visual, sou eu. E tem um outro livro. O outro livro é um livro de poesia que eu escrevi em de 2013 a 2018, que se chama Para Quem Nunca Beijou o Céu. É um livro de poesia. Então, de autoria do Wagner Salles, aquele menino que começou a estudar as letras com 15 anos e se fez autor de 2 e mais livros que eu sei que ele escreveu até agora. Sim, eu tenho mais livros na gaveta e tenho mais livros publicados. E quem nos manda a próxima pergunta é a Tatiana Zilberberg, a esposa do Wagner Salles. E ela diz: durante esses anos de atuação profissional, Wagner, qual foi um dia inesquecível para você? Nossa, um dia inesquecível. Eu trabalhava na Pastoral do Menor em Franca para poder custear a minha faculdade. E eu tive contato com uma criança, não vou falar o nome, nem o bairro onde ele morava e tal, mas ele era atendido, um dos atendidos pela Pastoral do Menor de Franca.
E em determinado dia a gente foi fazer uma atividade em que a gente ia falar sobre meio ambiente e eu usei um quadrinho da Turma da Mônica. Então tinha que ler o quadrinho, interpretar o quadrinho e a gente ia para a atividade. E esse aluno olhou para mim assim e falou assim: eu não sei escrever, eu não sei ler. E aí eu me vi nele. Então eu vi quão frágil era aquele garoto, eu vi quão frágil eu era. E aí a gente sentou juntos. Eu fui tentando ajudar ele a ler no que ele conseguia. Então esse é um dia que eu carrego na memória muito forte. Eu me vi naquele garoto de 8 anos. Uma história de um dia inesquecível na vida de um professor de artes. Sim. E quais são os desafios que esse professor enfrenta atualmente como artista no país? E quais são as direções que você gostaria de dedicar à tua carreira como artista plástico, como professor de desenho? Então, como professor de desenho, eu queria mais alunos. Eu preciso de mais alunos. Eu gosto de dar aula online. Então, eu dou aula online para crianças do Brasil, Canadá e Estados Unidos. Isso, Brasil, Canadá e Estados Unidos. E tem sido muito gratificante ter esse contato, porque algumas das mães pensam que não é viável ensinar online. Mas é muito viável. Eu tive resultados de alunos que assim, foram incríveis. Então, é uma das minhas alegrias da aula online, ensinar. E funciona tão bem quanto o presencial. Funciona tão bem quanto o presencial. Porque você tem que direcionar o aluno em enxergar tudo com formas básicas. Tudo é um quadrado, um retângulo, um círculo. Tudo. Então, se você ensinar um aluno a reduzir isso em formas básicas, você ensina ele a desenhar qualquer coisa. Então, o desenho online é muito gratificante. É de onde eu tiro uma outra renda, né? Porque atualmente eu dou aula no Colégio Batista, aqui em Fortaleza, e tem sido uma experiência muito boa, porque eu me formei em 2018 e eu sempre busquei essa experiência em estar em sala de aula como professor de artes. Eu queria e quero passar por essa experiência porque eu li Ana May Barbosa, porque eu entendi tantas outras coisas que antes eu não entendia, e entender que a arte é uma coisa e a arte educação é uma outra coisa. E muitas dessas experiências com os teus alunos você compartilha no teu Instagram, né? O @WagnerSales Artes. Wagner Salles Artes. Então eu vi recentemente o desenho a partir da forma de uma manga. É isso mesmo? Ou um rosto, Então, você estava ensinando um estudante a desenhar a partir de uma forma, como construir. Foi, no caso, a gente estava trabalhando num desenho mangá. Era um desenho mangá e o aluno especificamente gosta muito desse estilo. Eu tenho alunos que gostam de desenhar Pokémon. Eu tenho alunos que gostam de desenhar realismo. Alunos que gostam de desenhar esculturas gregas, natureza morta. E entre um desses leques... Eles escolhem? Não, na verdade eu montei uma apostila, porque eu sistematizei. Não dá para acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou dar uma aula de não sei o quê. Então eu montei uma apostila que é dividida em níveis. Então tem um nível iniciante, intermediário e um nível avançado de desenho. E aí eu vou ensinando o aluno a usar os materiais. Então você sistematizou um método. Sistematizei um método de ensino. Porque eu percebi que tinha essa necessidade. Então eu consigo ensinar desde Pokémon, qualquer coisa, até um estudo de anatomia, uma pose avançada de um determinado personagem, um Homem-Aranha, por exemplo. E você consegue ensinar com esse método crianças, adolescentes e adultos? Exatamente. E eu montei também um curso de aquarela. Então, a criança que tem esse ímpeto em buscar o desenho,
ela tem opções. Ela pode escolher o que ela quer fazer. Não é uma única opção. Ah, vamos só estudar desenho realista. Que acontece muitas vezes. Porque às vezes a criança não se identifica, ela não gosta. E tá tudo bem. Ela gosta de desenhar personagens, por exemplo, do desenho One Piece ou Naruto. Tudo bem, é o universo dela. E eu acho que a gente tem que atender esse universo. Se eu, quando fosse criança, alguém falasse que eu tinha que fazer estudo de anatomia, eu não tava afim. Eu tava afim de desenhar o Batman. Porque eu era uma criança de 8 anos. Hoje eu entendo a importância de estudar anatomia, que um corpo humano mede 8 cabeças. Tem todo um estudo de proporções que eu considero muito interessante. Interessante você dizer isso, que me veio agora uma lembrança. Eu deixei de estudar desenho porque eu passei um mês desenhando uma maçã. E eu não suportava mais desenhar a maçã e era obrigatório desenhar todas as perspectivas de uma maçã. Nossa. Aí nunca mais eu voltei para aula de desenho. Mas é muito maçante ficar desenhando só maçã, né? Nossa, só que são vários ângulos da mesma maçã. Exatamente. Não tinha um estudo anatômico, alguém que fazia uma pose para vocês? Não. E também não me foi perguntado, você gostaria de desenhar uma maçã? Ou o que você gostaria de desenhar? Então, pelo que você diz, o teu método parte do desejo do que o aluno quer fazer, do interesse dele ou dela. Eu tenho um aluno dos Estados Unidos em que ele desenhava alguns personagens que eu acho que eu não sei nem falar o nome. Um deles é um tal de Among Us, alguma coisa assim. Não sei que personagem que é, mas ele me mandava a foto. Tio, eu quero desenhar esse personagem. Eu falei, bora. E a gente desenhava os personagens que ele queria. Na medida em que ele foi desenhando esses personagens que ele tanto queria, ele foi percebendo que estava esgotando. E hoje, ele é um aluno que gosta de desenhar uma natureza morta. Um copo com a taça de vinho ou com a água, sabe? Um cesto com flores. Então, ele abriu o leque dele. E é incrível ver um jovem, assim, de 8, 9 anos, amadurecendo para o desenho. Que começou desenhando Pikachu e elevou o seu desenho. É incrível. E qual o direcionamento que você gostaria de dar para a sua carreira a partir de agora? Eu tenho muita vontade de montar uma exposição com obras completamente minhas. Porque muito do que eu fiz foram estudos. Então, eu fiz estudos anatômicos, estudos de proporção, estudos de natureza morta, estudos de realismo. Então, eu percebo que está na hora de eu fazer alguma coisa minha mesmo. E eu já estou trabalhando em alguns desses projetos. Acredito que eu sou um pouco surrealista, sabe, Cavalcante? Explica pra gente o que é isso. Eu sou um pouco daliniano. O movimento surrealista, ele vem também influenciado pelas questões que Freud ressaltava sobre o inconsciente e sobre aqueles sonhos delirantes que, se vocês procurarem no YouTube, vocês podem ver um vídeo que se chama Um Cão Andaluz, em que o Salvador Dalí fez parte. Então, o realismo, ele é uma forma de trazer algo surreal dentro de uma cena. Aquele famoso quadro A Persistência da Memória, de Dalí, em que o relógio vai derretendo, vem por causa da questão da relatividade geral de Einstein, né? Que foi provada em Sobral, aqui no Ceará. E Albert Einstein fez a teoria da relatividade, desenvolveu que o tempo é relativo, e quando Salvador Dalí leu isso, ele compreendeu que o tempo é mole, o tempo é frouxo, ele não é rígido. Então é por isso que os relógios estão derretendo. E esse modo de ser surrealista, como é que isso se aplica nesse teu desejo da exposição, de expor as tuas obras? Você diz, eu sou meio surrealista, né? Eu tenho um quadro que eu criei que ele se chama Ausência. Ele está no meu Instagram. Ele é um vaso de flor, uma parede amarela ao fundo, um tecido em vinho caído. E
ao olhar para o vaso, não tem flores, mas na sombra do vaso tem flores. Então, é sobre isso, aquilo que é a expectativa que a gente cria. A gente cria expectativa sobre as coisas e quando a gente chega lá, as coisas não estão lá ou não são como a gente esperava que fosse. Então, eu tenho um pouquinho de uma veia surrealista e eu tenho várias obras aqui que eu pretendo pintar. Tem muita coisa na minha cabeça que eu pretendo pintar. Então, quem sabe, este ano, 2025, nós assistiremos a uma exposição sua, né, de algumas dessas obras em algum local público da cidade de Fortaleza, que é onde nós gravamos este episódio, que infelizmente já está chegando ao final. Já Está chegando ao final. Quero te agradecer imensamente por ter vindo até aqui compartilhar com a gente um pouco dessa tua trajetória de vida e essa beleza de profissão que você assumiu para si e que tem beneficiado tantas outras crianças, adolescentes e adultos, não só em Fortaleza, onde você mora atualmente, mas também, como você disse, de outros países. Muito obrigado. Cavalcante, eu queria te agradecer pelo convite, primeiramente, e pela oportunidade tão breve de falar sobre arte, sobre história, sobre psicanálise, sobre perspectivas de mercado de trabalho. Eu acho que a gente abriu tanto leque aqui, né? Te agradecer pela oportunidade mesmo, desse papo, dessa abertura e de poder se entender, né? Nesse contexto desse novo professor artista que eu estou tentando ser. E pode vir novamente conversar com a gente, será uma satisfação enorme te receber aqui. E você acompanhou, então, mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Eu quero ouvir a tua opinião. Escreve para mim no @podevir o podcast.